IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Acesse www.iipc.org. Bem-vindos a este Floripa em Foco do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que hoje traz para conversarmos a dentista já aposentada, né? Quem olha não parece, mas já cumpriu, né, a sua função, professora do IPC e também voluntária do IPC, a Anísia Royer. Bem-vinda, Anísia. Obrigada. Tudo tranquilo? Obrigada, Silvia, pela sua agradável recepção aqui. Você merece, né? Quem diria que já está aposentado com essa cara de menina, né? Deve ser a sua dupla evolutiva que está funcionando bem aí, né? Ajudou um pouco. Ajudou um pouco. Mas a questão, assim, eu acho assim, que me ajudou bastante também em me manter mais jovem, como você está dizendo, é o processo das energias mesmo, trabalho com as energias. Trabalhar as energias. Exato. Que foi o que você aprendeu na Conscienciologia no IPC. Exato. Todo mundo pode trabalhar suas energias, Ana? Você que é privilegiada? Não, Silvio. Essa é uma das digamos, premissas e talvez o diferencial da Conscienciologia é buscar entender e a gente dominar o processo das energias. Uma das coisas que a gente ensina, tanto nas nossas palestras quanto nos nossos cursos, é aprender a trabalhar com as energias. E é uma das coisas mais importantes para a gente desenvolver nessa existência. Das mais importantes, né? Sim. Porque as nossas interações, elas se dão através das energias, né, Silvio? Então, a gente interage com as pessoas e com os ambientes através das energias. Sim. Essa vida, na verdade, ela é essencialmente energética. Então, a gente aprender a dominar as energias é um ponto fundamental. Que já é um dos desvios do foco, sai da energia para o mundo material, lá para valorizar o que é palpável, mensurável, comprável, que não é exatamente por aí, né? Na verdade, sim, a matéria também é energia, né? Então, mas existe a energia mais sutil, que é a bioenergia, que é o que a gente às vezes não está atento para a existência e para que a gente consegue dominar, se a gente estiver atento. E ela também é chave para a gente perceber as outras dimensões, que a gente aqui se manifesta em outras dimensões também, porque a gente não é só esse corpo físico, a gente tem um corpo energético, que é o que faz essa interação com os outros veículos, o veículo da emoção, né, o psicossoma, e o veículo das ideias, né, da racionalidade, que é o mental soma. A energia que amálgama, vamos dizer isso tudo. Exatamente, Ela faz essa interface entre esses vários veículos que a gente usa para se manifestar. Amálgama é uma expressão da odontologia. Da odontologia também. Tá tudo no ar. Está tudo dentro. E não é nada complicado trabalhar as energias, né? Não é. A gente trabalha, a gente procura primeiro deixar a pessoa mais perceptível. Então, cortar um pouco os estímulos visuais para a pessoa começar a perceber o próprio corpo energético. E daí, assim, pela vontade, movimentar as energias da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E daí depois ir dinamizando esse processo de várias formas, assim, trabalhar então os chakras, trabalhar todo o seu processo energético. Não alimentar ideias negativas, pessimistas, Sim. de baixa vibração, né? Procurar Também. a gente próprio se elevar, né? Exatamente. Mas assim, é entender, inclusive, a razão para que a gente está nessa existência. Porque a gente faz, essa existência, ela faz parte de um ciclo evolutivo, de várias vidas que a gente já viveu lá atrás e outras que a gente vai viver mais adiante, né? E intercalado por períodos entre vidas, né? Intermissivo, que a gente chama. Isso. Então, essa vida é apenas uma parte, desse ciclo do nosso processo evolutivo. Exatamente. Processo evolutivo da nossa alma, vamos dizer assim. Da consciência. Alma, consciência. Consciência. Já começa a entrar em indivíduo. nomenclaturas, né? Fica... Exato. Consciência. Consciência todo mundo tem, todo mundo precisa desenvolvê-la, né? Anísia Royer, então, professora e voluntária no IIPC, e que veio aqui para falarmos hoje, nesse Floripa em Foco, justamente sobre dupla evolutiva. Está aqui o Manual da Dupla Evolutiva, que é um livro, o Fernando vai colocar ali, né, para todo mundo ver, que é um livro do professor Valdo Vieira, ainda dos anos 70. Né? É um tema que não sai de moda. E já que estamos aí próximos a mais um Dia dos Namorados, né, nada melhor do que abordar a questão de dupla evolutiva. Você estava falando que a gente vem para essa existência, né, para trabalhar nossas energias.
Sim. Uma dupla evolutiva pode melhorar esse trabalho, pode facilitar, acelerar? Com certeza. E assim, a dupla evolutiva é uma técnica proposta pelo professor Evaldo. É uma técnica. Exatamente. É uma técnica para dinamizar o processo evolutivo das consciências. E ele tem relação, então, com a realização da programação existencial da dupla, dos dois componentes da dupla, que seria o homem e a mulher, que já se amam, se respeitam, que tem uma série de afinidades, e que buscam, então, dinamizar essa programação existencial, que foi planejada entre um período, né, que a gente falava antes desse processo evolutivo, entre uma existência e outra, quando as consciências já têm um certo nível evolutivo, ou de lucidez e de maturidade, elas podem, então, programar essa próxima existência, a existência nessa vida, no caso, e daí até de se encontrarem e em conjunto uma ajudar a outra a cumprir essa programação existencial. Esse é o principal objetivo da dupla evolutiva. Não tem nada a ver com alma gêmea, não. Né, Anísia? Não, pode ter um pouquinho, mas não tem nada a ver com esse conceito. Não tem. A dupla evolutiva, ela busca, então, a questão de desenvolver a programação existencial. O termo e o conceito de alma gêmea, a gente considera que seja ainda infantil e fantasioso. Talvez uma coisa para vender, para consumismo, Dia dos Namorados, a sua alma gêmea, sua metade da laranja. Sua cara metade? Sua cara metade. Isso são conceitos imaturos de de um par perfeito, que não existe, a gente sabe que não existe. Príncipe Encantado. De Príncipe Encantado é coisa de conto de fadas, não tem nada a ver com a realidade. Então, assim, a gente busca trazer a pessoa mais para a realidade mesmo, de que essa vida ela tem uma razão de ser. Né? A gente veio para essa existência para cumprir algumas metas que a gente se propôs lá quando metas a gente evolutivas tinha... que a gente mesmo se propõe no período intermissivo, né? Isso, em conjunto com consciências mais evoluídas que elas superentendem, elas têm uma visão... já passaram por esse processo, mas elas têm uma visão de conjunto maior, de todo o grupo evolutivo. Então, assim, dá para programar o que se vem fazer aqui para otimizar, para crescer mais rápido, para evoluir mais rápido. Em conjunto, daí fica mais fácil, porque se tem duas pessoas que se gostam e que se propõem a se ajudar nesse desenvolvimento. E uma coisa interessante de se salientar, que a dupla evolutiva ela não vem pronta. Não existe uma dupla pronta. Já pré-determinada. Não, ela se constrói. Quando as duas pessoas já têm um certo nível de afinidade e já têm um entendimento desse processo evolutivo, então elas se dispõem a uma ajudar a outra, a cada uma conquistar ou conseguir realizar essa programação. Metas. Exatamente. Apoiar respeitar, ajudá-la nas suas tarefas. Se comprometer com o apoio. Inclusive com divisão de tarefas na sua casa, né? Porque sobrecarregar um e o outro ficar nas benesses não seria uma questão de dupla. Aí acaba trazendo uma questão mais de interprisão até do que propriamente uma coisa mais de realmente os dois caminharem juntos. Evoluírem juntos. Um parênteses, o que é interprisão, que é uma palavra que talvez muitos estejam ouvindo agora? Interprisão seria aquela questão gerada, às vezes, por comprometimentos em termos de atitudes imaturas, no caso. Mágoas, ressentimentos, Histórias mal resolvidas. Histórias mal resolvidas são interprisões. São coisas que dificultam o nosso crescimento. E, às vezes, quando tu magoa alguém ou é magoado, ou tu cria um débito com uma pessoa, tu tem que saldar esse débito para que tu consigas crescer, para que tu consigas caminhar à frente, né? Evoluir. Então, tu tem que primeiro saldar essas dívidas que tu contraiu em algum momento evolutivo, ou nessa vida ou em vidas passadas. Então, a gente precisa primeiro, para conseguir ter mais liberdade para evoluir, para crescer, para ir adiante, no caso, a gente precisa saldar as dívidas de coisas que a gente deixou mal paradas. Trocando em miúdos, quem ficou com o rabo preso em alguma situação, com alguma pessoa. De certa forma, dá para falar isso. No português bem claro, né? Resolver as questões onde a gente ficou numa prisão. Né? Exatamente. Uma prisão energética. E você citava que a dupla pode ter até combinado
no tempo intermissivo, Sim. de virem juntas. Sim. Mas não é obrigatório, não é uma regra isso. Não. Na verdade, quando a gente tem mais lucidez, quando está no extrafísico, a gente tem mais visão de conjunto, até da nossa própria existência também, do nosso processo evolutivo, a gente pode sim programar uma vida para fazer isso, para construir junto essa dupla e daí um ajudar o outro nesse processo. É claro que isso acontece às vezes mais em função de interprisões, quando pai e mãe às vezes têm algumas coisas para resolver e acabam não conseguindo. Então retornam para fazer, para uma próxima vida, num papel diferente, às vezes o que era pai acaba vindo como filho. Não necessariamente marido e mulher. Não necessariamente marido e mulher, é casal, entre irmãos também. Então, na verdade, a lógica da vida intrafísica é essa, é buscar resolver as questões mal paradas de outras vidas e seguir à frente, né? E crescendo, amadurecendo como consciência e como na dupla evolutiva, como casal mesmo. Então, vendo que um otimiza as condições para o outro também, né? A sua própria condição de crescimento pessoal, porque é sempre uma coisa de mão dupla. Os dois crescem. Não é um que cresce e o outro fica para trás. Não é a minha dupla que vai me servir, me completar. Não, exatamente. Completar a laranja, não é só um receber. Essa, na verdade, é uma das grandes dificuldades dos relacionamentos atuais. E a data, né, Dia dos Namorados, agora é sexta-feira, ela poderia ou deveria servir para a gente repensar nossas relações. Como é que está sendo a minha relação? Eu estou sendo maduro dentro desse relacionamento? Quais as benesses que eu estou tendo e o que eu estou oferecendo para o meu companheiro? Então, nós estamos tendo um relacionamento maduro, baseado em diálogo, em expectativas realistas, de respeito, de compromisso, de cumplicidade, de companheirismo, de afeto, né? de trocas afetivas mais maduras, né? De não esperar demais do outro e ao mesmo tempo não retribuir, ou ainda mais antes disso, deixar claro para o outro o que eu espero dele, o que eu espero dessa relação. E aí às vezes a gente vê nos casais, assim, na hora que um busca por um diálogo, aí o outro já se defende. Não tem. Já vai partir para uma DR, né? Discutir a relação. Discutir a relação. Então, assim, se esconde às vezes atrás, ou se protege atrás de um jargão. Um jargão, né? Que não permite o crescimento. O diálogo, ele é saudável, né? Se ele for maduro, é claro que existe também muita a questão do diálogo, mais em termos de acusações e críticas, mas sem buscar ver o que tem por trás, o que a gente pode melhorar nesse relacionamento. Ou talvez ficam no diálogo na hora de pagar as contas, na hora de discutir alguma coisa da casa, na questão mais material, né? Apenas material. Mais material, mas lá dentro do coração de cada um é difícil entrar com um diálogo, né? Aí se frustram porque não conseguem manter um diálogo saudável, um diálogo maduro, né? Baseado na questão do comprometimento e da busca de um melhorar, né? Se melhorar enquanto indivíduo e enquanto relação. Evoluindo juntos. Muito bom. Professora e voluntária do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, Anísia Royer, que é dentista já aposentada e agora dedica-se à dupla evolutiva, né? Vamos dizer ao voluntariado também. Ao voluntariado e à dupla e a docência. Evolutiva. E ao Floripa em Foco, que é toda quarta-feira aqui na TV Comunitária e que vai a um breve intervalo e já volta na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Floripa em Foco com o IIPC, hoje com a professora e voluntária do IIPC, Anísia Royer, falando sobre dupla evolutiva, esse conceito que a projeciologia traz de dupla evolutiva, que não tem nada a ver com metade da laranja, com alma gêmea, né? É uma coisa muito mais lúcida, vamos dizer, racional, né, Anísia? Mais ampla e pautada na questão da realização da programação existencial. E a outra coisa é em relação para a gente, quando a gente domina o processo energético e a questão do parapsiquismo, que daí quando a gente trabalha com as energias, a gente fica mais atento aos processos multidimensionais, que trabalham então a questão das múltiplas vidas, as múltiplas dimensões onde a gente se manifesta, e o processo das energias, a gente fica mais atento às interferências de outras consciências que já dessomaram, que já descartaram o corpo físico, já morreram, né? Mas também para as questões das energias gravitantes, do ambiente mesmo, do ambiente, né? Que a gente está exposto exatamente, no dia a dia. Exatamente. Então, acaba tendo mais consciência disso, e aí já é um passo a melhorar, controlar, evitar. E fica mais, assim, não fica tão focado na questão só materialista da vida intrafísica, né? Porque quando a gente está só considera que o corpo físico é a consciência, é a pessoa, a gente descarta ou desconhece a questão das múltiplas vidas, dos múltiplos veículos que a gente utiliza para se manifestar. E um dos veículos mais importantes é o veículo das energias neste momento, para a gente entender como é que acontecem essas interações. Então, se a gente está mais lúcido para esses processos, a gente acaba ficando mais lúcido, a gente tranquiliza nossas emoções e acaba não exacerbando a emoção, às vezes, tanto da raiva quanto da qualquer emoção da negativa, mágoa, do né? ressentimento, né? As questões que às vezes ficam mal paradas, mal resolvidas. E eu acho bem importante reforçar, né, de que não é uma coisa que vai acontecer assim por mágica ou por merecimento. É uma coisa que tem que ser buscada com muito diálogo. Construída mesmo. Construída. Com maturidade. Buscando a compreensão mútua, o comprometimento mútuo, concessões, né? Abrir mão, às vezes, de algumas coisas que não são as mais importantes, né? Que é quando a gente se predispõe a executar uma programação existencial, e a programação existencial ela pressupõe a assistência a um maior número de pessoas. Então, não só entre o casal, resolver as questões entre o casal. O entorno a programação existencial ela está fundamentada na assistência ao maior número de pessoas. Então, assim, a gente precisa mesmo entender que a dupla ela não vem, a gente não encontra ela pronta, não. Ela precisa ser construída e vai num crescendo mesmo. Então vai abrindo mão aqui, fazendo concessões ali e vai compreendendo o outro e vai buscando o que é prioritário, que é desenvolver então a programação existencial em relação à assistência, a esclarecimento do maior número de pessoas quanto a essas questões multidimensionais, quanto à questão do processo evolutivo, quanto ao processo das energias, né? Então buscar tornar as pessoas mais lúcidas, mais autônomas e para ensinar as pessoas a pensarem por si próprias, a não se deixarem envolver pelos contextos, a ficar mais atento ao que está por trás da mídia, como você falou, mas e da questão do consumismo, da questão materialista. Então ficar atenta para a multidimensionalidade, para as múltiplas dimensões e para a questão do processo evolutivo mesmo, então, das múltiplas vidas, das vidas passadas, do que eu vou enfrentar daqui para frente, né? Quais são as minhas próximas metas. E aí, deixar bem claro, Silvia, a gente conversava no intervalo, a questão das expectativas, né? Porque a maioria das pessoas, elas têm uma expectativa em relação ao outro, ao relacionamento, dentro de uma relação conjugal, às vezes, mas elas não deixam claro, às vezes elas não têm claro nem para elas, mas elas não conseguem deixar claro para o outro quais são as expectativas em relação ao outro e em relação à própria relação,
ao próprio relacionamento, né? E aí, de novo, só com muito diálogo, né? Muito diálogo. E você falou expor as energias, eu digo, a pessoa tem que se propor a se expor para o outro ficar sabendo quem é você e o que você precisa, onde é que eu posso bater, onde é que eu não posso apertar. Sem melindres, assim, melindres. Né? Sem melindres. Buscar, assim, sempre compreender as razões do outro, porque nós somos imaturos, né? Essa existência, uma das razões é a gente ir crescendo, a gente ir amadurecendo aos poucos. Mas em alguns aspectos a gente ainda tem imaturidades. Né? Senão a gente também nem precisaria mais estar nessa dimensão. Né? Essa vida intrafísica, isso ela eu acho bem importante, Anísia. Admitir que a gente é imperfeito. É. Porque muitos agem como donos da razão e vão empurrando. E como que a gente pode, se a gente é imperfeito, como que a gente pode exigir que o outro seja perfeito? Perfeito. E como que, se a gente não se abre para um diálogo, a gente pode entender o que o outro, qual é a expectativa do outro. Ou nós entendermos a expectativa do outro e ele saber o que as nossas expectativas. Então essa troca, ela é importante. Tanto, e os relacionamentos afetivos, eles têm essa coisa boa, da gente querer ajudar o outro, de a gente querer buscar o melhor para o outro, à medida que a gente também, né, ficando bem com o outro. Então, busca essa troca mesmo, energética, essa troca afetiva, a troca sexual, a troca de ideias. A gente tem que ter afinidade, né, em todos esses aspectos, né, da vida, da existência. Então, e é assim que a gente cresce, né, com essas trocas, um ajudando o outro, recebendo ajuda e se permitindo ser ajudado. Se permitindo, né? E dupla evolutiva é uma só para a vida toda? Não necessariamente. Podem existir duplas que se propõem, que tenham afinidades e que tenham projetos que levem uma vida toda e que levem até várias vidas. Mas a gente tem que ter a noção de que quando a gente não consegue um diálogo franco, que a gente não consegue uma relação saudável, é melhor que essa relação se desfaça e que cada um busque relacionamentos mais saudáveis. Busque, então, construir outros relacionamentos que levem a executar essa programação feita num período intermissivo, entre vidas. Tem que ser uma pessoa que tenha admiração, mas também tem que haver a concordância para haver o diálogo, né? Não ser uma coisa impositiva. Este é um binômio, Silvio, que a gente tem na Conscienciologia, proposto lá também pelo professor Valdo, que é o da admiração-discordância, que eu acho que ele não deve só permear uma relação, no relacionamento afetivo, mas também em todas as nossas relações, com pais, irmãos e tal. Mas ele é importantíssimo numa relação conjugal, né? Numa relação de dupla evolutiva. Aquele princípio de que a gente pode admirar o outro, a gente deve admirar o outro, apesar das diferenças de opinião, de diferenças de, às vezes, não concordar com a postura ou né, uma determinada postura do outro, do companheiro. Então, buscar admirar e respeitar o outro pelo que ele é. E não enfatizando as suas imaturidades. Entender que nós somos imperfeitos, que nós temos virtudes, mas nós temos dificuldades ainda também, temos defeitos. Como tu falaste, é para isso que estamos aceitar o ser humano como ele é, né, e buscar contribuir para que ele se melhore, mas a gente também melhorar a gente. Não criar expectativa, não criar expectativa exagerada no outro e a gente se eximir das nossas responsabilidades, né? Que o crescimento ele é conjunto, né? Ele deve ser conjunto. Como sempre, na boa conversa passa voando. Anísia. Né? Um prazer conversarmos, mas antes vamos passar a agenda do IPC, uma vasta agenda. Visite www.iipc.org, que lá tem todos os núcleos educacionais do IPC, que está em vários países já, né? Conheça um pouco da sede do IPC ali em Foz do Iguaçu, belíssima, e compareça aqui ao Núcleo Educacional de Florianópolis. O Centro Educacional de Florianópolis. Centro Educacional de Florianópolis, que fica bem aqui no centro, na Avenida Rio Branco, 354, na sala 809 e 810, onde a gente tem palestra todas as sextas-feiras à noite. A partir das 19h30. E a palestra dessa sexta, inclusive, é sobre esse tema. É o mesmo tema, é dupla evolutiva e casamento convencional. E nós temos um curso tá iniciando no dia 6 de julho,
que é o CIP, o Curso Integrado de Projeciologia. CIP. Isso. E a gente aborda, então, questões tanto do parapsiquismo, né, da questão da saída do corpo, o processo das energias. Como trabalhar as energias. Exato. A gente trabalha todas as aulas com tem um exercício técnicas prático energéticas. no final de cada aula, né? Com a técnica energética a gente faz todas as aulas. E nós temos, então, ainda 2 aulas experimentais desse CIP. Uma vai ser no dia 15, segunda-feira que vem, também às 19h30, porque o CIP ele vai acontecer em segundas e quartas à noite. Já exatamente na hora do curso é que vai ter essas aulas gratuitas. Isso. Com o paradigma consciencial Aula é a primeira aula. Isso, essa aula experimental. E no dia 24 temos outra aula experimental, que é numa quarta-feira, sobre bioenergias. Vocês estão todos convidados. Essa aula é gratuita, todo mundo convidado. Sim. Dia 15, segunda-feira, e dia 24, quarta-feira, exatamente nos dias em que vai acontecer esse curso, que começa no dia 6 de julho. 6 de julho, né? Isso. Na segunda-feira, na quarta-feira que vem é bioenergias, e na segunda-feira... É paradigma consciencial, para as pessoas entenderem toda essa questão da multidimensionalidade, os múltiplos corpos, o que, na verdade, embasa os nossos estudos. E não tem pré-requisito nenhum para fazer o CIP? Não tem pré-requisito. É só chegar a se informar no 8º andar da Avenida Rio Branco, número 354, edifício Maxims, né? Isso. E ipc.org, ali você vai achar todos os contatos e as informações. Certo. Um prazer conversarmos, obrigado pela aula. Obrigada, Silvio, obrigada, telespectadores, pela audiência. Ficamos por aqui, até a próxima semana, quarta-feira, 15h30, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.